Quê? Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Hoje nós estamos com uma parceria do canal Bolsonaro News. Então, gente, como eu sempre falo aqui, peço a sua inscrição, seu compartilhamento, é muito importante seu compartilhamento, sua inscrição. Rio de Janeiro está com 40 graus, está bem quente aqui no Rio de Janeiro. É muito importante, ligando os microfones para ver se está tudo certinho aí. Deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Se tiver alguma falha de som aí, gente, avisa a gente aí. Mas por enquanto ele está verificando aqui, está tudo ok. Aquele like maroto para ajudar a nosso canal, várias pessoas a ouvir nossa voz mais longe possível. Quando você dá aquele like, significa o seguinte, que as pessoas vão estar vendo nossa live em qualquer lugar do mundo, entendeu? Mas se você não der o like, poucas pessoas vão ver. Então é muito importante você dar aquele like, compartilhar nossa live, lembra naquele seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Estamos em vários canais aí ao mesmo tempo. Estamos no X, TikTok, Kawaii, no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, todos os possíveis onde dá para a gente nós estamos. Então, na descrição do vídeo tem outros canais parceiros nossos que estão sempre aqui com a gente. Então, se você puder, vai lá, escolha um canal que você gosta, entendeu? Porque às vezes a pessoa, não gosta disso aqui, mas gosta disso aqui. Tem o Brasil é Norte, tem o Brasil no Ponto News, tem como é que diz? Tem até meu canal pessoal, tenta lá, um canal pessoal meu, que é o canal da igreja, mas está aqui na descrição, você pode procurar, que está tudo na descrição. Opinião com coragem, tá entendendo? Ter lá discussão no Congresso, tem muita coisa bacana lá para você ver. Está tudo na descrição do vídeo, são mais de 8 canais que tem aí de fala de política. Então inscreva-se e compartilhe. Agora, o nosso canal pessoal, a gente não coloca aqui, daqui a pouco ele vai colocar, daqui a pouco ele vai colocar no chat aí, daqui a pouco, tá, gente? Para que você entenda o seguinte, quando aqui a gente fala de política, lá ninguém está sendo de política, não fala, entendeu? Então, like e compartilhamento é muito importante. Ferreira 3.0. A maior parte dos vídeos lá são shorts, são vídeos muito rápidos. Se você puder dar uma olhadinha lá, é muito importante, tá? Agora, aqui, vocês ajudam a gente a crescer cada vez mais. O canal cresce, bomba a todo momento. E um detalhe em tudo isso aqui, são notícias atuais. E sempre no final da live, a gente sempre traz outra notícia que está correndo durante a nossa live aqui. No final, a gente abre todos os jornais aqui e para mostrar o bate-pronto aqui, explicando tudo o que está acontecendo exatamente aqui durante a nossa live, entendendo? Ao vivo e a cores. Então, deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Gente, na descrição, o canal não é monetizado, complicado de monetizar canal aqui no YouTube, assim, principalmente de política. É muito raro alguns canais de política que estão monetizados. Vem monetiza, aí passou 2, 3 semanas, eles cancelam a monetização, você perde ali entendeu? E é complicado. Mas a gente agradece o YouTube aí, eu sei que a gente está remando contra a maré, não é fácil, tá vendo? Deixe seu like, compartilhe a camisa aqui do canal do Brasil no Ponto aqui. A produção é todo o canal Brasil no Ponto, produtora Brasil no Ponto, tá entendendo? Então, gente, deixe seu like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, like e compartilhamento, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, muito boa noite. Agora 19h27 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Inicialmente, peço seu like, compartilhe e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 9 de maio de 2025. Mas antes de citar os temas, quero mencionar o Pix, que se encontra nas descrições, tanto nessa descrição aqui, quanto nessa descrição daqui, certo? Portanto, contribua com os canais Brasil no Ponto, para que a gente possa cada vez mais
cada vez mais ter um desenvolvimento nas tecnologias, né? Eu sei que a gente está com produtos aqui de ponta, né? Mas a gente precisa, quem sabe, né, viajar para uma manifestação em São Paulo, né? Ou quem sabe ir para uma manifestação em Brasília, né? Mas para isso a gente conta com o seu apoio, né? Se vocês quiserem realmente que a gente faça uma cobertura, até porque a gente já fez a cobertura das transmissões ao vivo em manifestações, né? Algumas até tiveram algumas travações, mas a gente se preocupa muito em levar qualidade para vocês, né? A gente não liga muito para a quantidade, apesar de que os nossos últimos vídeos têm tido muitas visualizações, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente quer enfatizar, né, para vocês, né, que a gente precisa levar as vozes de direita adiante. Para isso, a gente precisa do apoio de vocês, né? Tanto financeiro quanto com like ou com compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? Portanto, quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? Então não tem desculpa, pessoal, né? Não tem desculpa, né? Se você não pode contribuir de uma forma, contribua de outra, né? Dando like. Contribua de outra. É porque tem gente que não tem canal no YouTube, né? Então, né? Acaba, né? Que a gente, que nós, né? Somos uma das vozes, né? Que se encontra aqui na direita para fazermos uma oposição, né? Não precisa que vocês concordem com tudo que a gente fala, né? Até porque a gente tem as nossas opiniões pessoais, mas o ponto, né, é que a gente precisa fazer uma oposição racional, né? Equilibrada, com estratégias, né? E para isso que nós estamos aqui, né? Nós temos lado, né? Condenamos até mesmo o isentão, né? Eu entendo que o isentão, né, quando fala sobre política, acaba comentando por comentar, né? Porque realmente ele não sabe muito sobre política, mas de qualquer forma, quem é isentão, né? Quem é isentão tem vota tanto quanto nós, né? Até porque o voto é obrigatório no Brasil, né? Então, sendo o voto obrigatório no Brasil, seria a responsabilidade de cada cidadão ter, né, o discernimento nessas horas, né? Mas não é o que acontece muitas das vezes, né? Mas a gente contestou, né? Por várias vezes, né? A eleição de 2022, né? A gente não pôde falar muito na época, né? Até porque o YouTube estava realmente muito complicado nesse sentido de liberdade de expressão no país, né? Porque o YouTube tem uma legislação para cada, né? Cada continente, né? Para cada continente não, né? Mas diria para cada soberania, né? Mas, de qualquer forma, redes sociais, elas precisam, né, se submeterem às constituições, né? Não pode acontecer, né, às vezes, né, uma rede social querer, né, por exemplo, a rede social sair do ar, né? Que é o caso que aconteceu recentemente com X/Twitter, né? Não pode também uma rede social querer censurar as pessoas de se expressarem, né? Porque eu entendo dessa forma, pessoal, né? Eu até peço para que vocês venham fazerem canais no YouTube, certo? Façam canais no YouTube, né? Tentem trabalhar nessa plataforma, né? Eu digo para vocês que não é fácil, não é simples, né? Que a gente está fazendo aqui, né? É um trabalho que a gente procura fazer, né, de uma forma muito diferenciada, né? Mas mesmo assim, né, a gente agradece ao próprio YouTube pelo espaço, né? Afinal de contas, né, é uma plataforma muito assim que concede vozes a cidadãos comuns iguais a nós, né?
Então é importante, né? É importante que vocês venham deixarem seus likes ou seu compartilhamento, seus compartilhamentos, certo? Dito isso, né? Vamos aqui aos temas desta live, né? Lembrando que eu deixarei no chat, pessoal, os nossos canais pessoais, né? Além disso, né? Além desse, o canal Belezas Turísticas Carioca, certo? Qualquer outra coisa eu vou dizer enquanto acontecer essa live, né? Vamos lá. Vamos aos temas dessa live. Primeiramente, vai falar sobre Bolsonaro, né? Que mandou um recado para o novo Papa, né? Qual é esse recado? A gente vai tratar com mais detalhes nesta transmissão. Seguidamente, vai falar sobre INSS, né? O caso continua, né? Continua tendo diversas novidades, né? Então vamos tratá-las nesta transmissão também. E por fim, né, a gente vai falar sobre o caso Ramagem, né, que estourou, né, nas últimas horas, né? A gente vai tratar sobre mais detalhes quanto a esse assunto, né? E logicamente no final tem ainda o bate-pronto, né, que consiste nas notícias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional, né? Portanto, continue até o final, né? A gente procura fazer o melhor, né? O melhor no sentido, né, de entregar qualidade para vocês, né? Não nos importamos com quantidade, né? Apesar de que os nossos últimos vídeos tenham tido muitas visualizações, né? Mas resumidamente é isso, né? A gente procura levar qualidade aos nossos públicos, né? Até porque a gente faz transmissões simultâneas, né? Lembrando, pessoal, que há outros canais na descrição. Então, porventura, se esse canal que porventura você estiver assistindo, né, vier a ser censurado, inscreva-se nos outros canais, né? Que será muito importante. Então é isso, vamos lá. Eu já passei aqui pelos temas, né? Agora vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo novo Papa que chegou agora aí, vamos orar pelo Jair Bolsonaro, vamos orar pelo pessoal do 8 de janeiro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, gente. É muito importante essas pessoas que estão presas, que precisam se libertar desse horror que o STF resolveu colocar essas pessoas. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, esta terra como no céu, pão nosso de cada dia, nos ajude a perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá, direto daqui para o Salmo, é o 67. Esse é o Salmo do momento aqui, tá ok, gente? Que diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. Está entendendo, gente? Então, que chova bênçãos para que Deus possa entrar no coração daquelas pessoas que estão ali julgando, né? Julgando ali um negócio inacreditável, e nós estamos passando por isso aí. Então, o país está nessa pendenga por causa do STF, que resolveu arrumar uma história. Eles tinham que arrumar uma história sobre a história do golpe. A história é essa. A história é um golpe. A minuta do golpe, Alexandre de Moraes, ele é tão negócio que eu vi ele discutindo com o André Mendonça. Sabe? O cara tem problema, cara. O cara tá com problema. É preciso fazer é preciso alguém tomar a frente disso aí para resolver isso aí. A gente não pode ficar num inquérito que não tem fim. Entendendo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, deixe seu like, compartilhe, fortaleça o nosso canal cada vez mais. O seu like vai fortalecer cada vez mais. O seu like, o like do seu amigo, do seu vizinho. Vamos assistir a live do cara aqui, vamos lá, vamos dar essa porra para ele. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix. A pessoa me pergunta como pode ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix. Então é importante você fazer esse Pix para a gente ajudar. A gente, agora a gente quer sair, quer fazer uma transmissão de fora, e às vezes a condição financeira é complicada. Mas se você puder, ajude. Se não puder, só dando aquele like, está ajudando a gente demais. Se inscreva, compartilhe, deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. A recomendação disso aqui, ó. Esse aqui é o melhor livro do mundo. Isso aqui
derruba qualquer narrativa de qualquer esquerdopata que venha falar alguma coisa aí. Tá? Ele, me lembro uma vez, foi no Ceará, né? Um cara do PT, lá do interior do PT, do interior do Ceará, de uma Bíblia Sagrada por tal de Haddad. Eu não sei se você sabe quem é esse tal de Haddad. Eu não lembro, porque eu não sei quem é esse cara, o Haddad. Eu acho que ele era vereador, alguma coisa lá, ele era alguma coisa do PT. Deu lá no Ceará, numa campanha que ele estava fazendo. No outro dia de manhã, eles acharam a Bíblia Sagrada, inclusive com a cor vermelha, a capa vermelha, no meio da rua. O André Fernandes fez um vídeo escrito com a dedicatória para o Haddad. Certo? Haddad não sabe coisa nenhuma e esse pessoal são comunistas. Esse pessoal só procura as igrejas quando vai chegar a época da eleição agora. Aí eles aparecem nas igrejas dizendo que são cristãos, aquilo é mentira. Nem o Flávio Dino é cristão. Flávio Dino é comunista porque o Lula falou, coloquei um comunista dentro do STF. Comunismo, meu, é coisa de esquerda. Nós somos de direita, somos cristãos. Nós somos uma pessoa que respeita qualquer tipo de religião. Com tudo que não venha uma infringir a outra, o restante está tudo certo. O Deus é um só. Ele está em nosso coração. Entendeu? Então deixa aquele like, compartilha, é muito importante. O seu compartilhamento, sua inscrição, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Bolsonaro News e Brasil no ponto disso. Escreve e compartilha. Vamos lá. Exatamente, né? Agora 19h39, né? Eu estou postando aqui no chat os canais pessoais, né? Tanto meu quanto dele aqui, né? Inclusive o canal dele tá bombando em shorts, certo? Ele faz alguns vídeos, gente. Os vídeos do canal lá, Ferreira 3.0, significa o seguinte: onde eu ando, em locais onde o trânsito tá ruim, eu vou lá e faço short, naquele momento ali. Aí eu faço muita ver preço em lojas, em supermercado, em alguma coisa. Viu um preço bacana lá. Então eu dou a dica para a pessoa ir naquele supermercado porque aquele vale a pena do que o outro está vendendo mais caro. Vou lá e compre aqui porque aqui está mais barato. Entendendo? Mais ou menos por aí. Entendeu? É isso aí. Então, aí tem uma relevância muito grande que são shorts do dia a dia que eu vivo e que as pessoas do dia a dia vê. E para quem quer assistir shorts na praia, né? Eu tenho postado alguns no meu canal pessoal, né? Ele se encontra no chat aqui, né? Agora, quem estiver assistindo essa live depois, né? Escreva, né? Escreva ali na pesquisa o seguinte: Felipe com I, espaço Louzeiro, com Z mesmo. Louzeiro, L-O-U-Z-E-I-R-O, né? Portanto, se inscreva no canal meu pessoal, né? Eu estava até pensando em trocar esse nome, né? Até para flexibilizar, né? Continuo imaginando aqui se eu poderia, né? Trocá-lo, né? Mas de qualquer forma, né? Inscrevam-se, né? Porque eu estou produzindo bastante conteúdo, né? Inclusive vou postar um vídeo depois dessa live, né? Então peço que venham a se inscreverem nesse dessa canal. Moral lá, dessa moral. Se inscrever, além disso, né? Canal Ferreira 3.0 que eu vou postar agora. Beleza aqui, turística carioca, tá, gente? Inscreva-se lá nele. Vou postar aqui agora no Bolsonaro News, certo? Então é isso. Né? Os links estão no chat, né? Agora, quem estiver assistindo depois, né? É o que eu já disse, né? Felipe Louzeiro, né? Meu canal, né? O canal dele, Ferreira 3.0. Além disso, belezas turísticas carioca, certo? Enfim, vamos sem mais delongas ao primeiro tema dessa live, né? Apenas com uma matéria aqui, né? Falando sobre a primeira mensagem de Bolsonaro para o novo Papa. Ele resolveu mandar um recado, né? O eterno presidente espera que Leão XIV defenda a vida e a família. O eterno presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais nesta quinta-feira, 8, para parabenizar o cardeal Robert Francis Prevost, que foi elevado a Papa sob o nome de Leão XIV. Em sua publicação, Bolsonaro expressou fé, respeito e esperança
diante da escolha do novo líder da Igreja Católica. Abre aspas, com fé, respeito e esperança que vos concedo as boas-vindas ao novo Papa, Santo Padre, né, sucessor de São Pedro e vigário de Cristo na Terra, fecha aspas, escreveu o eterno presidente do Brasil, que professa a fé católica, lembrando que o próprio eterno presidente, né, é um integrante, né, da religião católica. Eu sou católico, ele é evangélico, né, mas ele também está acompanhando o que está acontecendo lá no Vaticano, né. Agora é porque tem gente falando aliás, tem gente se precipitando, né, quanto ao novo Papa, né. Eu acredito que é muito cedo para a gente definir, né. É só minha opinião pessoal, né. Eu já estou até adiantando meu comentário, né, mas enfim, né, é muito cedo para a gente fazer um prognóstico desse novo Papa, né. Mas enfim, né, eu acredito que eu já li aqui o bastante, né. Ele falou o seguinte também, né, complementando, né, que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores, né, reticências, né. Então são declarações do Bolsonaro, né, na rede social X, certo? Inclusive, né, o link que está aqui na Revista Oeste, né, está ainda com o nome Twitter, né? Tirem suas próprias conclusões, né? Mas o Elon Musk trocou o nome, né, da rede social, né? Ele também manifestou desejo de que o pontificado se fundamente em princípios tradicionais, certo? Como justamente a defesa da família e da liberdade religiosa. Abre aspas, que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores cristãos que sustentam nossa civilização. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Portanto, é isso, pessoal. Primeira matéria, aliás, única matéria que está lá na Revista Oeste, né, que fala sobre o recado que o Bolsonaro mandou para o novo Papa, certo? Revista Oeste, passado pela matéria, né? Passado pela matéria, vamos aos comentários. Então, gente, o Bolsonaro tá certo, é um líder brasileiro, um líder mundial, como o Bolsonaro é conhecido, é de direita, um cara que respeita as religiões. Não foi à toa que ele ganhou com João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Certo? Então o povo precisa de paz. Infelizmente, nós temos um judiciário aqui no Brasil que deixa a desejar. É a verdade. Justiça passou longe do Brasil, está difícil. Mas vamos lá. O novo Papa chegou anteontem, né? Foi na quarta-feira, foi ontem, né? Nós vamos ver quais são as atitudes dele, porque o Francisco era meio esquisito a situação dele, né? Do Papa Francisco. Para ter uma ideia, que o Milei, ele era argentino, nunca visitou a Argentina. O Milei nunca foi no Vaticano visitar ele, que é conterrâneo dele. Exato. Então, houve alguma desavença ali. Tá vendo? Houve alguma desavença. Não consegui, ele, com toda a sua agilidade, ele não conseguiu acabar com aquele conflito na Ucrânia, ou aquele conflito na Rússia ou Ucrânia, e com aquele conflito em Israel, então não conseguiu. Entendeu? Falta muita habilidade ali, muita gente, mas mesmo assim não conseguiu. Entendeu? Vamos ver o Papa Leão, ele pediu para chamar ele de Leão, Leão 13, Leão 14, né? Então vamos aguardar o passar do tempo, é o senhor da verdade, entendeu? Ele vai dizer qual é o lado que ele está, se ele fala que ele é progressista, vamos ver qual é o lado que ele vai estar.
Eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa muito estão importante. questionando na internet se ele é o anticristo, né? Enfim, vamos aguardar. É muito cedo para aguardar. gente fazer melhor aguardar. esse tipo de pergunta, né? Vamos aguardar o que vai acontecer lá na frente. Mas parece que o Papa ele só se impulsará no dia 19, parece, de maio. Então, o que a gente tem... Vamos aguardar o que vai acontecer. Entendeu? Eu sei que muita gente comemorou, eu acho que Donald Trump, por ser americano, mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar, entendendo? Vamos ver desenrolar. Ele é um americano, ele é um Papa americano, americano, mas norte-americano, mas ele, a maior parte dele... Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, esse Papa está com visita marcada ao Brasil. Mas foi cancelado agora. Agora acabou. Ele acabou. Ele vinha participar daquela cerimônia que tem lá na Basílica. Mas quem sabe ele volte, né, naquela missão, né? Jornada Mundial da Juventude, né? O Papa Francisco esteve no Brasil em 2013, né? Parece que reuniu milhares de pessoas, né? Eu não vou falar sobre números aqui, né? Mas por diversas vezes vocês podem ver, né? Que eu, mesmo sendo católico, critiquei o Papa Francisco. Né? Porque o Papa Francisco ele se metia enrolada. Ele se metia enrolada, tá entendendo? Eu acho uma vez a pessoa pedir para beijar ele empurrou a pessoa, tá entendendo? Empurrou uma criança, teve várias derrapadas dele, tá entendendo? Já o João Paulo II era diferente. Quando se ajoelhou para pedir a benção dele, ele mandou o cara levantar. Não, negativo, pode levantar. Vou falar com você de olho para olho, olho no olho. Negócio de não, vem para cá. Então, mais ou menos por aí. Tem que ver isso aí, tá entendendo? Vamos ver o decorrer do tempo que vai dizer se o Leão XIV ele realmente vai defender a família, a pátria, a liberdade das pessoas, tá entendendo? Ou ele vai ser aquele cara que fica em cima do muro. Tem essa, tá entendendo? A igreja tem muito disso. Então vamos aguardar para a gente ver se o Bolsonaro fez uma coisa certa, foi para a rede social e mandou um recado para o Papa. Vamos aguardar aí. O Senhor da verdade é o tempo. Tá vendo? A verdade é o tempo. Então, ele foi eleito anteontem, vai tomar posse mais lá na frente, mas já está sendo preparado aí. Vai começar aquelas viagens, tá vendo, dele. Eu espero que ele dê uma passadinha aqui pelo Brasil. Tá vendo? O Brasil precisa, principalmente do Rio de Janeiro, que está... O Rio de Janeiro já era, tá? Se não tiver uma intervenção no Rio de Janeiro, viramos Venezuela? Não é Venezuela. Venezuela já está. Nós viramos lá como é que diz, é vizinho dos Estados Unidos, como é que é aquele país onde tem a fronteira com os Estados Unidos, que todo mundo vai por ali querendo estar para os Estados Unidos. Canadá? Não. México. Viramos México, né? O México tem aquele narcotráfico terrível ali. O Rio de Janeiro, meu amigo, ou tomamos pé do negócio, ou tomamos decisões mais sérias sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, principalmente, que é uma cidade linda e maravilhosa. Geralmente tem uma TV aqui no Brasil. Eu imagino que o México não é muito diferente do Brasil, não. O México é muito parecido com o Brasil. Parecido. Em relação a isso, Os países que destoam ali na América do Norte são os Estados Unidos, né, e o Canadá. Né? Mas nos Estados Unidos existe uma coisa chamada justiça. E justiça, o cara não vai para a rede social, tu não vê nenhum ministro lá de fora falando em canal de televisão ou dando entrevista. Aqui, o Barroso é um Zé Ruela que gosta de ficar lá dando entrevista. Não, porque é assim, nós vencemos bolsonarista, perdeu o Mané numa... Quer dizer, esse é o tipo de ministro que colocaram ele lá. Colocaram ele lá. Esse é o tipo. Então, nos Estados Unidos, ninguém vai pousar. Fala dele. Isso aqui não é comigo, não. Tu acha que isso aqui foi nos Estados Unidos? Bolsonaro estava respondendo no STF? Não. Vai para a primeira instância. Vocês se viram lá. Tem que fazer. Isso aqui não é com a gente, não. Aqui a nossa história é outra. Mas aqui eles tomam tudo para si. É inquérito do fim do mundo, é tudo que não presta com eles, é tudo lá com eles. E aí tem um líder. Lá tem um líder chamado Alexandre de Moraes. Que, em vez de estar
ajudando o Brasil, está destruindo o Brasil, justamente com o Lula. Os dois, agora tem mais o Davi Alcolumbre e tem também o Hugo Mota, estão destruindo o Brasil. É simplesmente isso. Quer dizer, não há uma pacificação, a gente fica brigando, porque tem um conflito entre Rússia e Ucrânia. Aqui não é diferente. Aqui eles ficam de conchavo um com o outro, viajam. Eu não sei como eles não viajaram com Lula lá para a Rússia, porque eles gostam de estar viajando, o negócio deles é viajar. O povo que se lasque. O povo que se lasque. Entendeu? O povo e os velhinhos que foram roubados, entendeu? Foram uma quadrilha que roubaram os velhinhos agora. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A palavra é a seguinte: Bento XIV, que seja bem-vindo, já oramos por você, que você traga bênçãos para o mundo, entendeu? Não venha com historinha furada que nós estamos de olho. Ok? Exatamente, né? Agora vamos aqui, antes de comentar sobre o primeiro tema dessa live, vou citar aqui o Salmo 121, né? Mas lembrando vocês, pessoal, que eu acabei de postar os 3 canais, né? O meu canal pessoal, né? O canal dele, né? Felipe Louzeiro, Ferreira 3.0 e o canal Belezas Turísticas Carioca, né? Tá coçando aqui o braço, né? Vamos lá. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Portanto, Salmo 121, certo, pessoal? Vamos lá, então, comentando sobre o primeiro tema, né? Novamente, pessoal, é muito cedo para a gente diagnosticar como será esse Papa, né? Quais condutas que esse Papa terá, né? Porque eu criticava muito o Papa Francisco, mesmo sendo católico, eu entendo que no discurso dele, no comportamento dele, havia não havia muita rigidez, não havia muita rigidez, né? O Papa Francisco defendia a ideologia de gênero, por exemplo, defendia que o Lula fosse solto, né? Defendia o Biden nos Estados Unidos, criticou o Trump, né, sobre muros, né? Enfim, a gente via que era um Papa muito comunista, muito comunista. E logicamente tem gente, né, que se incomoda, né, quando a gente diz isso, mas, pessoal, conta fato no argumento, né, o Papa Francisco acabou levando a politicagem para o Vaticano, né? Sendo que, na verdade, né, o Papa Francisco deveria se ater às suas atribuições, né, muitas das vezes, né? O Papa Francisco esteve em 2013 aqui em Copacabana, né, reuniu milhares de pessoas, não vou falar exatamente o número, né, o número exato, né, porque tem muitas enganações em pesquisas que são divulgadas, né, não só em manifestações, mas em eventos assim também, né? Então eu fico com um pé atrás, né? Com um pé atrás quanto aos números, né? Mas de qualquer forma, né? O Papa Francisco ele foi eleito em 2013. Acho que foi. Ele foi eleito em 2013 e no mesmo ano ele fez questão de vir ao Brasil, mas não foi na Argentina. O Papa Francisco não foi na Argentina. Também o Millet também não visitou ele. É muito esquisito, né? Mas outro fator, né, puxando aqui uma ligação, fazer uma ligação, né, o ponto é que o novo Papa, em seu primeiro discurso, não falou inglês, ele falou italiano, falou em espanhol, mas não falou na sua língua natal, né? Parece que ele é de Chicago, né? O Trump
seguisse honrado, né, por esse primeiro Papa norte-americano, né, mas de qualquer forma, né, uns opinam sobre ele de uma forma, outros opinam de outra forma. Eu, particularmente, prefiro esperar com o tempo, né, para ver os próximos desdobramentos, né? Qual será a ideia do Papa Leão XIV quanto, por exemplo, ideologia de gênero, né? Pelo que eu já li em matéria no Pleno News, ele esteve contra essa agenda, né? Essa agenda Mas woke também tem que ver isso aí. Teve uma história escabrosa sobre ele, né? Ele acobertou, né, um abusador, né? Eu não vou concordar jamais vou concordar com uma situação dessa, né? Para mim é um absurdo, né? A gente jamais deve compactuar com uma situação dessa, ainda mais numa igreja que tem que ser respeitada, né? Eu sou católico, ele é evangélico, mas particularmente respeito todas as religiões, independentemente do clero, certo? Até mesmo aqueles que não têm nenhuma, né? Tem gente que se diz cristão, né? Tem gente que fala que não sou católico, não sou evangélico, também não sou cristão, mas sou judeu. A gente respeita da mesma forma. Não tem essa. Né? As pessoas precisam terem liberdade no final das contas, né? Eu prefiro não discutir sobre religião, né? Até porque é um assunto que acaba nos custando muito caro, né? É esse o ponto, né? Prefiro não discutir, não debater, né? Até porque é um assunto até que complexo, né? Mas de qualquer forma, o que a gente tem que defender é a liberdade de culto, né? Sendo que não aconteceu na época da tal pandemia, ao qual até igrejas se fecharam. Quer dizer, absurdo, né? Mas será que seria, né, o Papa Leão XIV contra lockdowns, obrigação de máscaras, o fechamento de comércio, né? Porque o Papa Francisco era a favor de lockdown, era a favor de obrigação de máscara, era a favor da obrigatoriedade de máscara, era a favor de fechamento de comércios, né? Agora, qual seria a ideia do Papa Leão XIV quanto a isso? Novamente, pessoal, é muito cedo para prospectar, né? Entendem o que eu quero dizer? Né? Porque tem gente se questionando até se ele seria um anticristo, né? Tem gente que fala até sobre profecia, né? Eu prefiro vamos aguardar, me ater ao comportamento que ele terá daqui por diante, né? Né? Se conduzirá muito bem a Igreja Católica, que é isso que importa no final das contas. Um Papa não é eleito para ser um político, né? Ele tem que separar, né? Se bem que todo Papa é um sinal positivo, né? Que ele falou que torce pela paz, né? Ele torce pela paz, né? Por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, né? Mas, de qualquer forma, o Trump indicou seus nomes. E disse, que esse nome aqui seria melhor para representar o conservadorismo global, né? E muitos cogitavam também sobre o nome do Pietro, né, que é italiano, né? Bolsas de aposta diziam que ele era favorito, né? Acabou que não se concretizando. Eu acabei ficando sabendo depois, eu não acompanhei especificamente no horário, né? No horário específico, mas entendo, pessoal, hoje, com o advento da internet, né, ela está superando qualquer tipo de canal de televisão. Né? É esse o ponto, né? A internet ela veio para democratizar a informação também, não só as opiniões, mas também a informação, né? Quando sai
uma matéria de um jornalista criticando vinda de representantes dos Estados Unidos ao Brasil, né, é porque realmente, né, a velha imprensa daqui do Brasil não está comprometida com o jornalismo de verdade, né? E qual seria o intuito do jornalismo de verdade, né? Se não a informação, se não a realidade, né? Então a gente não compactua com mentiras, com desinformações, né? Ao qual é disseminado por Globo ou Folha, por exemplo, né? Mas dizem que o novo Papa é equilibrado. Vamos aguardar. Equilibrado. Aguardar. Será mesmo que é equilibrado? A gente vai ver no decorrer do tempo, né? Mas dizer que seria um anticristo a essa altura, né, ou falso profeta a essa altura, novamente, é muito cedo para prospectar, né? Mas eu poderia falar que o Papa Francisco, com seu comportamento, né, seria um discípulo, né? Um discípulo do anticristo, né? Até porque Deus quer o quê? Quer que a gente viva com livre-arbítrio, é claro, mas que preserve os valores da família, mas que preserve os valores tradicionais, né? Que é isso que importa no final das contas, né? Resumidamente é isso, pessoal. Resumidamente é isso, né? O Bolsonaro foi muito enfático na sua mensagem, né? Ele entende, né, que um Papa deve se ater, né? Se ater justamente aos valores eternos e não à politicagem, né? Então ele foi muito enfático, né? Ele foi muito claro, né, na sua proposta, né? Espero, né, que a Igreja Católica, independentemente de qual seja o Papa, né, continue se atentando a Deus, porque a gente não pode idolatrar ninguém, pessoal. Não pode idolatrar ninguém, né? Só Deus, não pode idolatrar Jesus Cristo. O restante é tudo conversa fiada. Tá? Exatamente, né? Não podemos idolatrar pessoas, né? Até mesmo, já recebi comentários aqui dizendo que a gente idolatra o Bolsonaro. Não, a gente aponta os erros também dele. Tem opiniões que ele propaga, né, ao qual a gente discorda, mas mesmo assim a gente entende que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Enquanto o Lula estiver em Brasília, pessoal, né, eu sou 100% Bolsonaro. Não. Né? Ou 1000%. Pessoal, mas ele falou outra. Porque eu acredito que nessas devidas circunstâncias, né, ainda mais com o nosso processo eleitoral, que passa por inúmeras desconfianças, né, acredito que o Bolsonaro seria o único nome para desbancar o Lula. Não que eu diga, né, que o Lula tenha muitos votos, né, ao qual o TSE diz que ele teve, né, até porque cadê os 60 milhões? Né? Mas o ponto é que tornar o Lula elegível, né, para garantirem a fraude. Isso. Para garantir a fraude. Até porque dizem que no passado o Lula teve milhões de votos, né? Então eles validariam o Lula, né? A eleição do Lula, né, com 60 milhões de votos, porque ele já foi eleito em outras eleições. Quer dizer, vergonhoso, pessoal. Mas quem era o presidente do TSE em 2022? Era Alexandre de Moraes, que é um comunista. Por mais que o sujeito diga que não. Mas a gente não deve se ater às palavras do Alexandre de Moraes. Deve se ater ao seu comportamento. Comportamento é um cara problemático, sua cabeça problemática. Certo? Né? Porque o nosso comportamento tem que refletir o que a gente fala. Nossas ações, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então é isso, pessoal.
Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro por sua mensagem ao novo Papa e espero novamente, né, que a Igreja Católica não se confunda, né, e continue, né, se norteando por Deus e não por pessoas. Então é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Aquele like maroto que você puder ajudar a gente aí é muito importante. Se quiser ajudar o canal, segundo vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí. Se não puder, tá tranquilo, você dando aquele like já ajuda a gente demais. Vamos aqui para um salmo, antes de passar para o novo tema, que diz assim, salmo é o 62, é o versículo 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Glória a Deus. Vamos lá. Inscreva e compartilhe, tá ok? Exatamente. Deixa aquele like maroto. Vamos compartilhar, gente. Vamos dar aquele like aí. Ajuda a gente aí, é possível. Dê aquele like, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos no WhatsApp, Facebook, Telegram, no TikTok, no Kawaii. Estamos todo enquanto é lugar. Em toda plataforma possível você vai achar a gente, ok? Exatamente. Vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos ao segundo tema desta live aqui. Vamos falar sobre o INSS, né? Temos aqui algumas novidades sobre o assunto, né? Revista Oeste, primeiramente, né? Fraude no INSS. A associação registrou 1,5 mil filiações por hora em abril de 2023. Relatório da CGU aponta volume atípico de autorizações para desconto em benefícios de aposentados e pensionistas. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui ainda sobre fraude no INSS. Com Lula, a arrecadação de entidades suspeitas aumenta 253%. Segundo a CGU, descontos saltaram de 702 milhões em 2022 para cerca de 2,5 bilhões no ano passado, né? Quer dizer, 702 milhões em 2022 para 2,5 bilhões no ano passado. Tá. Imagine o quanto aumentou até o presente momento, né, pessoal? Vamos lá. Imagina. Estamos quase em julho, né? Que é o... Enfim. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Deputado questiona exclusão do sindicato dirigido por irmão de Lula de ação da AGU. CGU não, é AGU, certo? Sindinap acabou isentando de ter os bens bloqueados pela justiça mesmo envolvido na fraude do INSS. Revista Oeste. Pleno News, Magno Malta exige prisão de Lupe e cobra CPMI do INSS. Pleno News. Revista Oeste, fraude no INSS. Abre aspas, desgoverno Lula quer abafar o caso, fecha aspas, diz deputado. Carlos Jordi fez justamente a declaração em entrevista ao Jornal da Oeste. Revista Oeste. Matéria, né? Lupe e Wone Queiroz são denunciados à Comissão de Ética da República por fraude no INSS. Revista Oeste. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. A verdade é, a AGU está passando pano por irmão do Lula, que é um fraudador do INSS. Certo? Eles querem botar essa peste em cima do Bolsonaro. Hoje pegamos... se você entrar na Revista Oeste, você vai ver lá o Carlos Caut, da época do Bolsonaro, lá de baixo, veio subindo, estourou no Lula. Porque o Bolsonaro fez uma PEC, acho que é 871, que foi isso, que era para evitar esse desconto do trabalhador. O cara trabalhar no negócio de posto sindical. Que vergonha é essa? Que posto sindical? Vai descontar um dia meu, que uma coisa que eu nunca pedi. Quer dizer, é coisa de quadrilha, né? Então, essa quadrilha, formada por essa turma do Lula, inclusive o irmão dele, que faz parte dessa turma aí, essa quadrilha que roubou os velhinhos, roubou. Isso aí não é CPMI do INSS, é CPMI do roubo.
CPMI da roubalheira que fizeram com os velhinhos. Se fosse no governo Bolsonaro, a gente também estava arregaçando ele aqui também. Ponto final. Entendeu? Ele fez a PEC. Quem foi que derrubou a PEC? A própria esquerda, o TPT, derrubaram para que continuasse roubando as pessoas. Quer dizer, a coisa de quadrilha, tá entendendo? O Lula, esse escândalo, provavelmente ele é maior do que o tal mensalão, petrolão, porque você está roubando pessoas. Ali foi empresas, aqui é pessoas. Pessoas que não sabem nem como tirar um contra-cheque ali naquele sistema ali horroroso, que é desse meu INSS, que tu entra lá, a senha não está válida, aí manda qual foi o banco que você tem conta. É um negócio para atrapalhar a vida do brasileiro. Então o cara não sabe. Então, se tu vê o gráfico lá do Carlos Caut, vai lá e arrebentar lá no Lula. Agora, é como eu estou falando para você. Um governo onde tiraram o Lula, que estava preso, condenado por 9 juízes diferentes, e ele vinha com conversa fiada, inclusive, agora vem falar do Papa Francisco, recebeu os comunistas lá no negócio, tá vendo? Disse que ele não devia nada. Tipo o William Bonner, você não deve nada de... Quem é o William Bonner? Ele é ministro do STF, por acaso? William Bonner? Para dizer que você não deve nada à justiça? Tá vendo? Quer dizer, eu também é um comunista também. Não é à toa. Não é, STF, não é à toa que ele estava agora no negócio da posse do Papa. Me parece que teve uma treta entre ele e a repórter lá que estava com ele, acho que é uma repórter que dá plantão lá nos Estados Unidos. Teve uma treta entre os dois, em todos os jornais essa semana aí. Que a pessoa não queria acho que a mulher não queria que ele ficasse perto dela, uma coisa assim. Saiu na treta lá, mais ou menos por aí. Então, essa quadrilha que se formou dentro do INSS, e só estourou porque eles vêm encobrindo isso há muito tempo. Isso é muito tempo. Agora, tirar o irmão do Lula da jogada, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Tem que prendê-lo. Tem que prender, meter na cadeia. O tal de Chico de Freire não tem coisa, que é fraudador do INSS. Só o sindicato dele levou a grana tremenda. Quer dizer, são quadrilhas que formam vários pequenos sindicatos para roubar os velhinhos. Tudo com a conivência do INSS. E quem é o presidente do INSS? Carlos Lupe, que saiu um e colocou um outro que também faz parte daquela quadrilha. Aí saiu. E quem é o presidente da República? É Luiz Inácio Lula da Silva, que também tem aquela história do mensalão. Para mim não é presidente não, pessoal. Tudo bem. Luiz Inácio, que está lá na Rússia, junto com um monte de comunistas lá, um monte de pessoas só de esquerda. Olha só, olha o quilate onde esse cara se mete. Ele se mete. Ele está na Rússia, onde está Vladimir Putin, que é um comunista, entendendo? Comunista, tomou conta daquele país, não deixa. Quem se mete contra ele manda eliminar, mais ou menos aí. O Nicolás Maduro, que é um Zé Ruela, não veio aqui no Brasil, fica no Brasil. Ele, aliás, veio aqui no Brasil no governo do Lula, porque o Bolsonaro disse que ele não seria bem-vindo aqui no nosso país. Ele nunca botou o pé aqui durante o governo Bolsonaro. Tá vendo? O tal do Nicolás Maduro, que ele não é presidente, ele é um fraudador de eleição. É simplesmente isso. O Nicolás Maduro. Muito disso. Quem ganhou as eleições lá foi o nome dele, foi o que não tomou posse, porque ele não sai do poder. É comunismo, é assim mesmo. Ele quer, daqui a pouco vai morrer. E esse dinheirama todo vai levar com ele para dentro do buraco. A palavra de Deus já diz: faça enquanto é vivo. Da vida não se... O Silvio Santos falava isso. Da vida não se leva nada. Vamos sorrir, cantar. Então viva e viva bem para ajudar outras pessoas. Esse cara fez a maior covardia com o povo venezuelano. Esse tal de Nicolás Maduro, ele fez... É por isso que ele não coloca o pé nos Estados Unidos. Porque se colocar, ou pelo menos o avião dele passar, ele é abatido. Ele tem que descer e ser preso nos Estados Unidos. Porque tem uma quadrilha dele já lá presa. Entendeu? Agora, logo, nós estamos vendo aqui no Brasil algumas sanções pesadas contra o Brasil. Segundo a informação que a gente tem de terceiro aí,
que são 10 pessoas que vão ser sancionadas pelo Brasil. Não é à toa que teve uma visita de alguma... Mas para deixar claro aos nossos públicos, não são sanções ao Brasil, são sanções a pessoas. Certo? A pessoas. Tem pessoas não, específicas. Não pensa você que os Estados Unidos vai sancionar o Brasil, não. Ele vai sancionar pessoas. Pessoas que fizeram fraude. Os Estados Unidos já fizeram isso no passado. Fizeram isso aqui. Eles fizeram isso com lá os ministros lá do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro não pode bater. O cara que mandou prender o Netanyahu, que ele já fez, lei magnífica. Então, existem pessoas aqui que a gente evita, para evitar de falar um pouquinho, que vão levar um cacete temendo. Aquele que falou, perdeu uma, né, numa moda, ele está na lista. Tem um outro também que disse que como é que diz? Quero deixar aqui um salve para, interrompendo aqui novamente, não estou interrompendo muito, Joana Rodrigues, ela disse boa noite, né? Boa noite, Joana Rodrigues. Seja muito por isso que eles não querem deixar o Bolsonaro concorrer à eleição. Claro, porque ele ganha. Porque ele ganha a eleição. E um detalhe, teve uma agora do Paraná Pesquisa, anteontem ali, que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, tem mais essa. O Bolsonaro ganha no primeiro turno, se for a eleição fosse hoje, ganha no primeiro turno. E outra coisa, ele pede para todo mundo, pede inclusive para o Tarcísio, para Michele Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro, para todo mundo. Porque o Lula, o que ele está fazendo com os velhinhos, não mandando... Ele não quer... Aliás, o PT não quer que investigue. Eles querem... eles querem barrar a CPMI do INSS. Era para eles quererem. Não, gente, vamos investigar isso aí. Quem estiver devendo, mas não... Tem um irmão do Lula, que agora o sindicato dele tem que ficar fora. Negativo. Os senadores têm pura obrigação e não se acovardam. Não se acovardam. Senadores, deputados, não se acovardam. Manda prender esse irmão do Lula. Ele tem 80 anos, manda meter a tornozeleira eletrônica como ele meteu o pessoal do 8 de janeiro. Entendeu? Metendo aquelas pessoas que estão lá sofrendo, que precisam de liberdade, rapaz. Que não fizeram nada. Pessoal vendedor de cachorro-quente, vendedor de algodão doce, vendedor de bandeirinha, estão presos sem merecer isso aqui. Enquanto os verdadeiros larápios que estão roubando os velhinhos, roubando, quadrilha de ladrões, estão roubando os velhinhos, estão aí, tudo solto. Um viajando lá para a Rússia, o outro tirando... Quer dizer, o Congresso Nacional tem pura obrigação. É uma questão de honra, é uma questão de sobrevivência da nossa Constituição, do nosso povo. Nós temos que respeitar muito essas pessoas de idade que já fizeram muito por esse país. Inclusive o Lula, que é coroa, é velho também, sabe disso. Mas nosso velhinho, que a pessoa tira 20, 30 reais e você não sabe para onde meter esse dinheiro. Agora, um detalhe muito importante que você ouviu que eu vou falar para você. Quem vai pagar essa conta dessa roubalheira aqui somos nós. Quer dizer, nós vamos pagar o roubo do roubo. É muito simples. Eles vão tirar do nosso imposto para pagar o roubo dos roubos. Entendeu? Está lá o Lula viajando lá para fora, porque ele vê quando a coisa fede aquele, ele mete o pé. Ele mete o pé daqui do Brasil. Tu viu quando aconteceu aquele negócio ali para votar a anistia, ele meteu o pé, levou o Hugo Mota com ele. Não sei por que não levou o Hugo Mota agora, que o Hugo Mota também é um covarde com o Davi Alcolumbre. Faz parte daquela quadrilha lá, o Hugo Mota, Pacheco e o Arthur Lira. São da mesma quadrilha. Isso é formação de quadrilha, tá entendendo? Isso aí. Eles são da mesma espécie. Quer dizer, não querem libertar as pessoas e vão se lascar. Sabe por que vão se lascar? Porque a melhor justiça é aquele carimbo de Jesus Cristo. Um dia vocês vão morrer, vocês não vão levar esse dinheiro com vocês. Vocês vão morrer, do pó viemos, do pó voltaremos. Só pessoas que têm o coração grande, que fez muito algo diferente por pessoas que menos têm, é que vai se encontrar com Jesus Cristo. O restante, meu amigo, vai ter um encontro, mas com o capiroto, tá entendendo? Não com Deus. Mas tem que antes pedir perdão pelo seu... Se pedir perdão nos últimos minutos, pedir perdão para Deus, Deus perdoa, porque Deus é bom, entendeu? Deus é maravilhoso. Ok, gente? Então, essa história de tirar o irmão do Lula, o sindicato do Lula,
Então, roubaram os velhinhos. Gente, não é brincadeira, não. Assaltaram a Previdência. Isso é roubo. Isso é prisão em flagrante. Tem que ser preso em flagrante. Flagrante delito. Mas não. Eles querem prender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o maior líder das Américas. Bolsonaro é o maior líder. Então, isso é minha perturbação, porque eles querem continuar roubando o Brasil. É simplesmente isso. Se inscreve e compartilha, tá ok? Deixa aquele like, é muito importante. Mas o INSS foi surrupiado por essa quadrilha que a gente está no governo. Inscreva e compartilha. Exatamente, né? A gente sabe que é o maior escândalo, né, dos últimos tempos, né, perante ao desgoverno do PT, mas muitos outros aconteceram enquanto o Lula desgovernava o Brasil. Né? O ponto é esse, pessoal, que o Lula jamais deveria se encontrar na política. O Lula deveria continuar na cadeia. Né? Mas por quê? Por exemplo, né? Preste atenção nisso aqui, ó, porque isso me chamou muita atenção. Isso aqui me chamou muita atenção, ó. Segundo a CGU, descontos saltaram de 702 em 2022 para cerca de 2,5 bilhões no ano passado. Certo? Penúltimo ano do comunista, né? Exatamente. Né? Então, quer dizer, né? Há muito tempo, pessoal, há muito tempo, né, tem ocorrido fraude no INSS. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, né? Não seria Lula permitindo que a corrupção ocorresse? Porque o escândalo me veio à tona agora, né? Mas o Lula não estava sabendo do que estava acontecendo? É só um questionamento que eu deixo para vocês, porque é o seguinte, né? O Lula sempre esteve envolvido com corrupção. Então por que eu não estou surpreso com uma situação dessa? Agora, por que eu não estou surpreso com uma situação dessa é muito simples, né? Porque o Lula já fazia isso no passado, né? Mensalão, então, petrolão, tudo que não presta. Agora, por que escândalos assim não aconteciam no governo Bolsonaro? Né? Porque o Bolsonaro não permitia uma situação dessa. Né? Ele escolhia seus ministros por critérios técnicos, não por ideologias. Né? Inclusive foi ele que escolheu o Roberto Campos Neto, que, juntado ao governo Bolsonaro, criaram um PIX. Né? Quem é que não utiliza o Pix hoje em dia? Convenhamos. Né? Até recentemente eu não utilizava. Não utilizava. Mas agora estou utilizando. Quer dizer, a principal forma de transferências de dinheiro da atualidade. Inclusive, o Pix estava querendo ser copiado, né? Estava querendo copiar o Pix em outros países. Por que será, não é mesmo? O Pix foi feito no governo Bolsonaro. Né? O Lula fez algo semelhante ao Brasil? É outra pergunta que eu lanço para vocês, é outro questionamento. O Lula fez algo parecido ao Brasil? Muito pelo contrário, o Lula não apresentou uma obra sequer, não apresentou teto de gastos, né? Não apresentou projeto de Brasil, né? E alguns, né, meia dúzia ali, insistem em defender o indefensável. É sobre isso que se trata. É sobre isso que se trata. Né? Porque recentemente a esquerda, né, convocaram algumas manifestações, mas o que acontece na realidade, né, é que eles não conseguem encher um quarteirão. Essa que é a realidade. Né? Então, cada vez mais a esquerda tem se desconectado da população, até porque defende tudo que não presta, né? E, resumidamente, né, com esses escândalos vindo à tona, cada vez mais
não só a esquerda em si, mas o petismo acaba se desidratando, né? Não que eu reconheça, por exemplo, que o Lula teve 60 milhões de votos, porque isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Né? O que o TSE fez, né, em outubro de 2022 estará na história. Não tenha dúvida disso. Aliás, já está na história. Né? Porque o presidente do TSE na época era o Alexandre de Moraes. Agora me aponte uma ação do Alexandre de Moraes contra uma ação. Porque tem um mosquito aqui, pessoal. Porque me aponte uma ação do Moraes contra o desgoverno do PT. Isso não existe. Por quê? Por que não existe? Porque o Moraes queria, por decisão pessoal, elegeu o Lula. Contra fato de um argumento. Não era só o Alexandre de Moraes, o Fachin também, porque o Fachin, a história do CEP também começou comigo, combinou com isso aqui. Até hoje o processo não está descondenado, não. O Lula ele continua sendo condenado pela Lava Jato. Mas, pessoal, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas que o Moraes contribuiu, né, direta e indiretamente para a eleição do Lula. A soltura do Lula foi conversada nos bastidores. Quer dizer, desde aquela época, quando soltaram o petista, ele já estava planejando em tirar o Bolsonaro de Brasília. Ou vocês acham que os ministros do STF não conversaram sobre esse assunto nos bastidores? Conversaram. Porque isso não é mostrado para o público, pessoal. Tudo que é conversado entre os ministros do STF acabam ficando nos bastidores. Certo? Então é isso, né? O que aconteceu no INSS foi um absurdo. Aliás, está sendo um absurdo ainda. Foi um absurdo. Ainda está sendo, continua sendo inadmissível, né? Mas é importante que a oposição faça a sua parte nessas horas. Eu estava cobrando em uma das lives, em várias das lives anteriores, uma posição, né? Uma ação, né, para que pudesse, né, os deputados apresentarem um impeachment do Lula. Vai chegar a hora. Daí, nisso questiona, né? Seria muita coisa pedir o impeachment do Lula? Não. Eu acredito que seria obrigação. Acredito que seria o mínimo. Agora, apresentar CPMI, é lógico que é importante, mas o que aconteceu é digno de impeachment. É digno de impeachment no mínimo. Porque o Lula deveria ser preso. Não só pelo que fez no INSS, mas pelo que fez no passado. Certo? Certo, pessoal? Então era isso, né? É lógico que a gente vai falar muito mais sobre INSS daqui para frente, mas os principais pontos a gente tem destacado nas transmissões, né? É lógico que o Carlos Lupe já sabia disso que está ocorrendo desde 2023, né? E não fez nada. Pede somente a prisão do Lula, a gente pede a prisão do Carlos Lupe, né? Mas também, além do Carlos Lupe, tem aparecido novos nomes, né? Por exemplo, Rony Queiroz, né? Que também está sendo denunciado agora na Comissão de Ética da República por fraude no INSS. Tirem suas próprias conclusões. Para o repúdio de governo do PT, né? E, novamente, né? Muito se fala, né? No desgoverno do PT, se os aposentados serão ressarcidos. Com o nosso dinheiro. Será que vão ser ressarcidos mesmo? Desse esse questionamento para vocês, né? Mas para o primeiro repúdio de governo do PT, que tem
a responsabilidade, por assim dizer, direta no que aconteceu no INSS, né? Mas também meus parabéns à oposição, mesmo assim, por ter trabalhado no sentido da CPMI do INSS e também no sentido de apresentar o impeachment do Lula, que é o mínimo, porque o petista deveria voltar para a cadeia, né? Mas isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, é muito importante. Seu like, estamos aqui no Bolsonaro News e estamos aqui no Brasil no Ponto News. Deixa aquele like, isso faz a diferença com a gente aqui, é muito importante. Seja muito bem-vindo a esse canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Bukele lá na El Salvador. Um detalhe, aqui do lado tem um argentino que está passando o serrote, tá? Está passando como é que é? A Milei está pegando aquela serra e cortando tudo. Ele cortou até o salário da Cristina, a aposentadoria dela, meteu o aço, cortou. Mas vamos lá. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Uma mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo para os brasileiros patriotas, inclusive o pessoal do 8 de janeiro. Vamos lá. Que diz assim, que está no Salmo 59, que diz assim: louvai-me, Deus, louvai-me, Deus, dos meus inimigos, defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Vamos repetir novamente, junto com a gente aqui, Salmo 59, versículo 1. Vamos lá. Louvai-me, Deus, meu Deus, dos meus inimigos, defenda-me daqueles que se levantam contra a mim. Salmo 59, se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Estamos toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui no canal Brasil, no Ponto News, que é o canal principal, e outros parceiros nossos, por exemplo, Bolsonaro News está com a gente aqui. Tá, gente? Se inscreva, compartilhe, vamos que vamos. Exatamente, vamos aqui ao último tema desta live. STF forma maioria para derrubar ato da Câmara que suspendeu a ação de ramagem. Decisão que teve a chancela de 315 deputados está sendo analisada por 5 ministros que compõem a primeira turma do STF, né? Mas a primeira turma do STF já barrou essa ação da Câmara, certo? Revista Oeste. Conseguindo aqui, a decisão de Moraes contra a ramagem incomoda a oposição. Parlamentares voltam a reclamar de excessos do judiciário. Vamos lá. A oposição na Câmara dos Deputados se manifestou contra o Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a continuidade da ação penal contra o delegado Ramagem. A nota, assinada pelo Zucco, alega que a decisão desnorteia a separação dos poderes e interfere indevidamente nas prerrogativas do legislativo. Abre aspas, a quem serve o judiciário que se julga acima da vontade soberana do povo. Fecha aspas, perguntou Zucco. Portanto, né, Revista Oeste, decisão de Moraes contra a ramagem incomoda a oposição. Conseguindo aqui, a deputada invoca Estatuto do Idoso para acelerar CPI do INSS. Sanderson entrega requerimento. Essa notícia eu iria trazer no segundo tema, né? Mas tá aqui, né? Tá aqui de qualquer forma, né? Eu vou trazer aqui no final dessa live essa notícia com mais detalhes, né? Mas ainda sobre o caso do Ramagem, né? Que é o que a gente está tratando aqui nesse momento. STF foi a maioria para assustar decisão da Câmara. Placar de 4-0 reverte decisão de suspensão de ação penal, né? Portanto, né, a primeira turma do STF formou maioria nessa sexta-feira para interferir na decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal contra a Ramagem no caso da suposta trama golpista. Pleno News, né? Enfim, era isso, né? Passando pelas matérias, vamos aos comentários finais. Eu quero saber se alguém do STF tem voto de alguma coisa. Quer dizer, 300 e poucos votos, não está valendo?
Aí esses caras vão interferir na Câmara. Quem decide isso aqui? Está na hora da Câmara ou Senado tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. O STF não pode se meter em coisa do Legislativo. Quer dizer, é mais uma aberração que o STF traz. O detalhe, ele já são malaco. Ali são malaco, sabe? Por que eles fazem? Eles botam 5. Eles arrumaram esse primeira turma. Eu acho que não tem que ser primeira turma. Tem que ser os 11. Os 11 é que estão lá. Eles têm que vir a público, não negócio de virtual. Tudo bem que virtual é uma forma também de economizar, mas para o STF não economiza nada, que estão gastando milhares de dinheiro aí para viajar em avião no avião do Lula, né? Assim para baixo. Agora, o que eu quero te dizer agora aqui? São 11, os 11 tem que mostrar a cara, dizer, não ficar virtualmente uma televisão ou um aplicativo votando lá e ficando por isso mesmo. Não. Tem que ser os 11 lá. Afinal de contas, foram 300 e poucos deputados que votaram a favor de derrubar isso aí Mas tudo bem. Está na hora de tomar vergonha na cara e começar a impeachment ministro do STF. Impeachment. Outra coisa. Senado. Está na hora de acabar com o Senado. Que o Senado não serve porcaria nenhuma. Primeiro, acabar com esse Senado que não serve a porcaria nenhuma. Entendeu? Qual foi o trabalho que o Senado entregou durante esse ano passado? Nenhum. Zero. Para que ter Senado? 80 e poucos senadores para ficar ganhando 40, 50, 60 mil por mês para não fazer porcaria nenhuma. Ali tem uns 4 que ainda se livram, o restante é tudo podre. Carniça. Ali é tudo carniça. Entendeu? Então, tem que acabar com o Senado. Acaba com o Senado. Vira Câmara do Deputado só. Acaba. Não tem senadores ali. Tem um bando de covardes ali dentro. Que se omite, ter tudo rabo preso com o STF. É simplesmente isso. Não tem coragem de debater frente a frente. Eles podem pedir impeachment de ministro, mas não tem coragem. Já foi provocado vários pedidos do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deita e rola com eles, dá tudo certo. Agora, eu quero ver se os Câmara de Deputados, se mandar para a Câmara, refaz novamente e nota novamente. É assim que tem que ser. Entendeu? O STF era dizer, olha, é para fazer como nos Estados Unidos. Isso aqui não pertence a mim, isso aqui pertence à Câmara de Deputados, que tem que resolver a situação do deputado. Quem resolve é a Câmara de Deputados. Isso pertence ao Congresso Nacional. Mas o Senado, que tem que estar ali de frente, ali combatendo esse negócio, defendendo a nossa Constituição, não. Se omite, porque Davi Alcolumbre tem rabo preso. O outro, Hugo Mota, tem rabo preso. Fazer o quê? Para quem reclamar? O STF vai reclamar para o STF? Não. O STF tem que parar com esse negócio. E a nossa justiça vai começar pelo um país vizinho nosso aqui. Vai. Carimbo do Lourão vem aí. Eu quero ver o Alexandre de Moraes ainda botar o pé nos Estados Unidos. Quero ver. Quero ver ele dizer que não, agora nós não estamos mais querendo. Eu agora gosto de visitar a Europa. Eu não gosto mais de visitar os Estados Unidos. É porque ele viu que a batata ali está assando. Não é à toa que teve semana agora, teve os emissários que vieram com uma outra proposta, mas a proposta não era aquela. Vieram falar de negócio de segurança. Na verdade, o Bolsonaro falou na revista Oeste, a conversa foi muito desenrolada, foi muito bacana, mas ele não podia abrir para o jornal Cidade Online, ele não podia, para a revista Oeste. Gente, eu vou falar aqui umas coisas, mas não me questione. Ele falou, ó, foram 30 milhões, mais 50 milhões, mais 20 milhões, mas não me questiona porque eu não posso falar. Simplesmente isso. Então, o recado foi dado. Então, se tem algum ministro do STF que tem um rabo preso com alguma coisa que fez no passado de errado, toma muito cuidado, porque vem de fora a nossa vitória. Já foi uma vitória, a gente tem vindo aqui,
porque o trabalho do Eduardo Bolsonaro lá está sendo maravilhoso. Eduardo Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, tem uma jornalista também que está lá. Então, gente, eu acho que foi um tapa na cara do Alexandre de Moraes, o Alan dos Santos não tem voto, que ele ganhou o documento lá, que pode permanecer fazendo um trabalho, que sabe que o que eles estão fazendo com o Alan dos Santos, com o Eduardo, com o Estácio, já disse, ó, que não é, que é livre expressão. E outra coisa, censurando o Moraes, sancionando ele, o que é que vai acontecer? A Europa toda vai sancionar também. Porque baixa os Estados Unidos e vem aí. Pode aguardar, mas lá é dentro da regra. É dentro da regra. Não adianta querer pular etapa, fizer tanta coisa e não resolve nada. Gente, questão de tempo. A Corte Internacional também vai tomar decisões. Aguarda, confia no Todo-Poderoso Jesus Cristo. Porque com ele a vitória vem. E ele vai ele vai dar a direção para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam sancionar essas pessoas que fazem o mal, destrói o Brasil. Inclusive o Lula destrói o Brasil. Eles estão destruindo o nosso país, que a gente, há 4 anos atrás, a gente via a nossa liberdade plena. Agora ninguém vive liberdade plena. A gente pode falar uma coisa, depois censurar, ter canal nosso já censurado, tem tudo isso. Mas a vitória é nossa. E outra coisa, essa história do Ramagem vai dar o que falar. Se eles estão se metendo novamente, eles botam 5, que é para 3 daqueles. É tudo uma jogada. É tudo um esquema ali. Eles botam 5, não, primeira turma é só 5. Porque a primeira turma tem que ser os 11, cara. Para com esse negócio de mimimi, chora. Bota os 11 para votar. Outra, presencial, não é negócio de virtual. Tá ok, gente? Deixe seu like, compartilhe, mas parabéns à Câmara dos Deputados, que deu uma resposta na cara deles, para eles respeitar que ali tem pessoas de bem dentro do Congresso Nacional. Agora vamos ver o embate, como é que vai ficar. Vamos ver. A coisa vai feder, vai. Tá. Se algum deputado tiver o rabo preso, que corra, que a polícia vem aí. Se inscreva e compartilhe. Exatamente, né? Agora comentando sobre o último tema desta live, né? É lógico, né, que novamente se trata de uma interferência do judiciário no legislativo, né? Até porque uma decisão dessa, né, é privativa do Congresso Nacional, né? Então foi uma invasão indevida do Alexandre de Moraes, do STF, né, a primeira turma do STF, em atribuições que não lhes cabem. Novamente, né, o STF, né, a primeira turma do STF, né, que é o caso, né, militando ao invés de atuar, né, judicializando. Tá? É esse o ponto, pessoal, né? É esse o ponto, né? Se ministros do STF querem mesmo serem executarem ações, por assim dizer, ações do legislativo, que se candidatem. Ponto final. Né? Se os ministros querem, por assim dizer, né, executarem ações que são próprias do legislativo, né, que se candidatem para deputados, federais. Mas tem que largarem a toga. Mas eles não querem isso. Eles querem o tempo todo se acharem os donos da razão, os donos da verdade. Acharem que o que eles estão fazendo é pela democracia. Se Alexandre de Moraes salvou mesmo o Brasil de uma ditadura, que ele ande em voo de carreira. Isso. Vai andar na Paulista, fazer o teste na Paulista. Avião de carreira. E não em jatos da FAB. Então, se o Alexandre de Moraes diz que faz de tudo pela democracia, por que ele não comparece a eventos públicos? Por que Moraes continua restrito apenas à sua bolha? Então, o Moraes,
Eu acredito que é um sujeito que não sabe para quem fala. Eu acredito que que esse sujeito não sabe para quem fala mais. É esse o ponto. Porque é um sujeito que se acha um semideus. Aliás, os ministros do STF se acham semideus. Tanto quanto vários políticos, né, pessoal? Convenhamos. Né? Mas os ministros do STF, nesse caso, eles têm interferido em atribuições do Legislativo. Então, o que é isso, se não, novamente, um ato antidemocrático, um ato inconstitucional? O Congresso é ou não soberano nas suas decisões? Parece que não. Parece que não é. Quer dizer, os ministros do STF não são eleitos pela população e, mesmo assim, querem dizer que falam por ela. Sendo que o ministro do STF é indicado, são indicações do presidente da República. Entendeu? O ponto é esse. Né? Mas eles querem se achar acima do bem e do mal. Que golpe é esse que não teve armas? Que golpe é esse que não tiveram líderes? Que golpe é esse que não tiveram forças armadas? Pessoal, está mais que claro que o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 deveria ter ficado no passado. E é por conta, né, de uma anistia que a gente quer pôr um ponto final nisso. A gente não pode continuar arrastando essa história, né, até mesmo defendendo redução de penas. Anistia já tem que anistiar todo mundo. Para continuarmos relembrando o que já passou. E tem que seguir aquela máxima de que o passado, né, o que ficou no passado tem que ser registrado em livros de história, museus. Não é para a gente continuar arrastando o 8 de janeiro, né, nesse dia 9 de maio de 2025. É para isso que a gente está lutando pela anistia. A gente precisa pôr um ponto final nessa história. Chega de voltarmos ao passado, a esse passado nebuloso, ao qual não queríamos que acontecesse. Mas já que aconteceu, a gente precisa pôr um ponto final nisso. Chega! Né? Agora, vincular o Hamas também ao que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 é uma canalice sem precedentes. Né? Novamente, o STF querendo montar a sua falsa narrativa de estimação. Cadê a minuta? Querendo acusar a direita pelo que fizeram, né? Pelos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023. Cadê a minuta? Sendo que não. Houve uma flexibilização por parte do desgoverno do PT para que pessoas pudessem invadir os três poderes. Agora, por que isso aconteceu? Por que isso não é investigado? Cadê as imagens, Flávio? Cadê as imagens do 8 de janeiro, da Câmara do 8 de janeiro quanto ao Ministério da Justiça? Pois é, cadê? Por que o Flávio Dino não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro? Pois é. Mas tem uma comunista chamada Ligiane Gama que foi lá defender eles. Eu quero saber aonde que está a minuta do golpe, Alexandre de Moraes. Aonde que está a minuta do golpe, Alexandre de Moraes? Pois é. Onde está? A gente quer saber. Será que o tempo todo o sujeito utiliza essa narrativa, mas não mostra o que seria essa tal minuta do golpe. Gente, nós precisamos um ponto final no que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Não atuar com maldade. Não atuar
prendendo pessoas por prender. Até ambulantes foram presos. O que ambulantes tiveram a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023? Pessoal, é isso que eu tenho para dizer. Né? Prestar meu repúdio novamente a essa interferência do STF em prerrogativas da Câmara. Né? Dizer novamente, né, que aquele ministro que quiser legislar, que se candidate. Uhum. Mas não queira, tem que tirar a sua toga. Mas não queira interferir em outras atribuições que não lhes cabem. Aqui eu estou falando no plural mesmo, porque eu não estou me referindo somente a Alexandre de Moraes, porque a primeira turma do STF não é composta somente pelo Alexandre de Moraes, mas por todos aqueles que estão no STF, que participam direta ou indiretamente nos atos antidemocráticos que têm sido cometidos contra os direitistas. Daniel Silveira, Ramagem, Braga Neto, Silvinei Vasquez, entre outros. Né? Mas a história está sendo retratada nesse momento. O que está sendo feito pelo Alexandre de Moraes não ficará impune. Chegando a hora. Mais cedo ou mais tarde, Alexandre de Moraes terá que pagar pelos seus crimes. Que seja especificamente na prisão. Até porque um lesa-pátria desse tem que ser investigado, tem que ser punido com muito rigor, mas com muito rigor. Isso. Enfim, era isso, né? A gente crê na vitória da direita nas eleições de 2026, com o Bolsonaro voltando. Até porque, pessoal, Bolsonaro se tornou inelegível por quê? Até porque o Bolsonaro se tornou inelegível por quê? Estou sendo redundante nessa questão, mas vocês entenderam. Por que Bolsonaro se tornou inelegível? Era a prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas o que está sendo feito, resumidamente, no Brasil não é justiça, é militância. Tá ok, meus amigos? É militância. Então era isso, pessoal. Né? Prestar meu repúdio à primeira turma do STF, né? Que interfere em atribuições da Câmara, e prestar meu apoio aqui ao Ramagem, né? Não só ao Ramagem, mas também Daniel Silveira, Braga Neto, que estão passando por essas inescrupulosidades por parte do STF. O STF serve a quem? O STF tem servido muito mais ao crime organizado, tem servido muito mais à esquerda do que propriamente à justiça. Resumidamente é isso, pessoal. Não vou mais me delongar, né? Mas presto meu apoio ao STF e meu apoio irrestrito ao Ramagem, que se candidatou para prefeito do Rio de Janeiro. Por que ele não ganhou? Nós temos um Por comunista. conta do TSE. Por conta do TSE. Certo? Por conta do TSE. Mas tem também aquelas urnas mágicas, né? Não é urna, não, é caixinha mágica. Caixas mágicas, né? Que são... Mas também, né? O problema não está nas caixas mágicas específicas. O problema está em certas pessoas, né, que estiveram ali na informática, por assim dizer, do TSE, né? O TSE tinha que ser extinto, diga-se de passagem. Né? Então era isso, pessoal. Né? Novamente prestar meu apoio ao STF, né? E meu apoio restrito ao Ramagem. Tá ok, meus amigos? E deixa aquele like, compartilha, é muito importante seu compartilhamento. Quando você dá aquele like, isso ajuda a gente demais. Mas deixa aquele like, compartilhe, é muito importante. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí, se puder, ajude. Se não puder, dar aquele like, já está sendo muito importante. Vamos terminar essa live por aqui, gente, mas antes eu bate pronto, vamos fechar essa live com chave de ouro aí.
desejando já todo um maravilhoso final de semana a todos. Vamos lá. Exatamente, né? Vamos ao bate-pronto, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional, né? Vou começar por essa matéria que eu já tinha lido, né? No terceiro tema, sem querer, né? Deputado invoca Estatuto do Idoso para acelerar a CPI do INSS. Foi o Sanderson que entregou requerimento a Hugo Mota e pede prioridade para a investigação sobre descontos ilegais, né? Eu já havia falado, né? Que os descontos aumentaram de 2022 extraordinariamente, né? De 2022 até 2025. O desconto foram de milhões para bilhões. Vamos lá. Por que isso aconteceu? De 100 milhões pulou para 90 milhões. Por que isso aconteceu? Por conta de corrupção, né? Crítico de Moraes, Sebastião Coelho concorrerá ao Senado. Glória a Deus. Show de bola. Vai ganhar. Retrato de Paulo Guedes não aparece em galeria de ex-ministros da economia, né? Não é da Fazenda, é da economia. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Desgoverno Lula autoriza homenagem a prostíbulo de São Paulo via Lei Rouanet. Meu Deus do céu. Revista Oeste. Quer dizer, cada vez o atoleiro, a lama, continua. Os caras estão na lama, mas eles continuam na lama. Entendeu? Em jantar na Rússia, Lula usa adereço de apoio a Putin. Tá vendo, Brasil? Quer dizer, Lula declarando apoio escancaradamente à Rússia. Isso aí. No conflito do leste europeu, hein, pessoal? Não generalize, né? Quando a gente critica a Rússia, a gente está criticando o Vladimir Putin, certo, pessoal? Porque tem gente na Rússia que é contra esse comunista, certo? O Papa Leão XIV se impulsará no dia 18 de maio, melhor dizendo, eu disse 19, não é 19, é 18 de maio, Revista Oeste. Recusa do desgoverno Lula em classificar PCC e CV, Comando Vermelho, né, como terrorista, gera repercussão internacional. Os Estados Unidos queriam denominar essas facções como terroristas, né? Mas eles vão. Com o governo Lula, não quer saber disso, não. O governo Lula que não quer. O governo Lula não tem moral nenhuma para nada. O Lula que não quer. O governo Lula não tem moral para nada, Mas é o Lula que não quer, né? Mas não tem nada a ver. O Trump vai botar do jeito dele. Exatamente, vamos lá. Moraes vota para condenar Zambelli a 10 anos de prisão. Quer dizer, é direita, cara. Agora, pedir para o irmão do Lula devolver o dinheiro que ele roubou do INSS, ele não fala. Dá 48, não fala isso, não. Mas se é de direita, ele vota. Quer dizer, todo mundo já sabe que o Alexandre de Moraes é problema seríssimo de cabeça. Preciso consultar um psiquiatra, alguma coisa, tá? Precisa. Hugo Mota sinaliza a participação em evento do MST. Agora, Hugo Mota, quem é Hugo Mota? Comunista também. Se ele não participa disso aí, isso é mandado, alguém manda ele fazer isso Lula. aqui. Fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque se ele não participar, ele vai preso. Ele vai preso, porque a família dele tudo é corrupta. É por isso. Por isso que não quer anistia do Rio de Janeiro, por isso que não quer CPMI do INSS. Mas vai curtindo que até os últimos 2 anos, não tem mais essa não. Na próxima tu te lasca. Vamos lá. Trump anuncia acordo comercial com o Reino Unido, certo? E o Trump está ansioso para ter um encontro com o Papa Leão XIV, né? Que é o novo Papa, que é norte-americano, certo, pessoal? Inclusive, ele tinha uma viagem marcada para o Brasil, hein? Isso. Cancelada, temporada. Cancelada. Mas ele pode voltar em breve, né? Papa Leão XIV é o primeiro norte-americano a liderar a Igreja Católica, certo? Show do milhão. Vamos lá. E a Zambelli aqui respondeu, né? Disse ser vítima de perseguição. Lula paga feitos do Brasil na guerra e celebra com Putin. Revista Oeste. Nós temos que agradecer aquelas pessoas que tiveram ali, não o Lula. Quem é Lula? Lula é um comunista que se acha presidente da República. Ele sonha ser presidente da República. Sonhou ser presidente da República. Mais ou menos isso. Vamos lá. MST solicita ao desgoverno do PT 1 bilhão para financiar assentamentos. Quer dizer, não para invadir terra dos outros. Porque eu não posso falar aqui umas coisas que o MST tem que tomar, tá entendendo?
O Tarcísio tá doidinho para pegar ele lá em São Paulo. Tá? Vai invadir lá em São Paulo, vai invadir, vai. Quem invade é Guilherme Boulos, essa turma aí, entendeu? Que não serve porcaria nenhuma. Vamos lá. Exatamente, né? Mas essa notícia do desgoverno Lula liberando 1,3 para prostíbulo, vergonhoso, né, pessoal? Vergonhoso. Ó, ladrão desiste de assaltar servos de Deus e devolve pertences. Glória a Deus. Por incrível que pareça, né? Mas um ladrão desse, pessoal, tem que ser preso. Tem que ser preso. Ponto final. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Né? Eu estou verificando aqui se tem alguma novidade, né? Mas ao que parece não tem, né? Portanto, voltaremos na segunda. Isso, gente. Vamos terminar essa live por aqui, gente. Agradecendo todos que ficaram com a gente até agora aqui, que deram aquele like, que colaboraram com a gente aqui. É muito importante, sua colaboração, o seu like é muito importante. Voltamos na segunda-feira. Tenha um maravilhoso final de semana em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Sempre colocando ele. Só ele pode resolver nossos problemas. Só ele. Ele é que... Pessoal, inscrevam-se nos outros canais na descrição, hein, pessoal? Deus. Ele é que vai iluminar a cabeça do Donald Trump, dessa pessoa que é do Jair Bolsonaro, para que tome uma decisão, Trump, tome uma decisão que seja positiva aos brasileiros, ao Brasil, sancionando essa turma que faz um mal danado para o Brasil e para o mundo. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Gente, voltamos na segunda-feira. Se beber, não dirija, se dirigir, não bebe. Gente, jovem, não beba. Você está estragando sua vida. Não fume, não use droga, não use nada que possa destruir tua vida e tua família. Porque a partir do momento que você entra nessa de fumar, beber, isso vai destruindo a sua família. Uma hora tu vai vendendo tudo que tem, uma hora tu chega, não tem dinheiro, o cara leva um computador, uma coisa. Tá ok, gente? Voltamos na segunda-feira. Boa noite a todos, fiquem na paz. Até lá. Brasil acima de tudo. E Deus acima de tudo. Boa noite, fica na paz. Até segunda-feira.